A paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimba de ouro. Brincadeira. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Hoje à tarde eu estava orando, conversando com o Senhor. O Senhor me deu um texto. Você já vai abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 15 em diante, caso você tenha trazido a tua Bíblia. Se você não trouxe, você vai acompanhar aqui. E eu quero compartilhar com você a visão de Cristo sobre a sua igreja. Eu quero aqui, na medida do possível, traçar um paralelo. Eu trouxe aqui uma anotação, porque eu fui obrigado, né? Porque é muita informação. E eu não estou mais na idade de confiar na minha memória, né? Então eu anotei. E eu vou discorrer aqui à medida que a gente foi conversando sobre o tema. Eu tenho certeza que vai trazer para você um conforto à tua alma. Obrigado, Chico. Um conforto à tua alma. Que você vai abrir os seus olhinhos para algumas coisas que acontecem hoje e não deveriam acontecer, mas enfim, eu vou procurar me focar no texto, não sair muito dele. E se você já achou, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 15, a gente já vai ler. Glória a Deus. A minha Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porque veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teria arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma, ou para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu peço, meu Deus, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor possa enviar os seus santos anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor para nos guardar, proteger em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja
os nossos ouvidos para que ouçamos e quebrantando o nosso coração, para que aprendamos e entendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para nós hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, quando o Senhor me deu esse texto, eu disse: uau, Senhor, dura coisa me deste. Eu disse: lá vem o Senhor como um rinoceronte no meio de uma lojinha de cristais. Hoje, eu vou mostrar para você que Jesus é um grande quebrador de paradigmas e pensamentos religiosos. O Senhor Jesus, Ele veio para fazer diferença na sua vida, para fazer com que você fosse diferente. E eu queria que você, observando o texto, e nós vamos basear a nossa palavra, toda ela, naquilo que está escrito, com comentários dentro da Bíblia, nenhum deles fora, para que você possa então ter hoje um pouquinho mais de conhecimento sobre a palavra de Deus e de quem é Jesus. O mal da igreja de hoje é que eles conhecem a religião, conhecem a igreja, conhecem o seu pastor, mas eles não sabem quem é Jesus, a grande maioria das pessoas. O Jesus que lhes foi pregado e ensinado não é o bíblico. Não é o bíblico. E a maioria das igrejas não é cristocêntrica, ou seja, não tem Jesus como centro da sua fé. Então eu preciso que você preste atenção. Mais uma vez eu vou dizer, eu não subo no púlpito para pregar para você o que eu acho, o que eu penso, não. Eu subo aqui para ler a Bíblia e discorrer em cima do que está escrito na palavra de Deus. Por isso eles me chamam de biblicista. Porque eu me pauto na Bíblia e não saio dela nem um milímetro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. E nós precisamos conhecer a Jesus. Hoje à tarde, eu passei um tempo da minha tarde na minha piscina, em cima de uma boia, dormi nela até. Confesso para você que eu fui correr na praia de manhã, eu estava muito cansado. E eu acordei tarde, quando eu cheguei na praia já era 11 horas da manhã, e quando eu saí de lá era 12:30, então eu torrei hoje, né? Mas tá bom. Eu já estou treinando, né? Para o monte. Fiz um planejamento de treinamento, né? De 90 dias. Para poder subir o monte, Horebe, né? São 6 horas de caminhada. E a gente vai para lá em maio. E eu preciso me preparar fisicamente, então eu estou fazendo isso todo dia. E eu estava muito cansado e eu deitei na minha boia de tartaruga, que é bem grandona, sobre ela. E fiquei quietinho e dormi. Por isso você está vendo eu com a cara vermelha, pescoço, eu dormi no sol, né? Mas, enquanto eu estava ali sozinho, eu gosto muito de ficar lá, por causa do silêncio. Eu estava pensando, o Espírito Santo, eu tenho passado ontem e hoje, tenho refletido muito sobre algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração. E o Senhor estava falando justamente, ainda não tinha me dado esse texto, me deu agora no finalzinho da tarde. Eu estava pensando sobre conhecer a Jesus. E o Senhor fez eu lembrar dos muçulmanos. E o Alcorão diz que eles precisam ir pelo menos uma vez na sua vida a Meca. Está escrito lá. Alguns peregrinos vão todo ano. Porque eles têm lá um objeto religioso. E eles vão até lá para observá-lo. E a fé que eles têm diz que eles precisam fazer isso. Muito bem. E eles pelo menos uma vez na vida vão lá e veem isso. O que é, se é certo, errado, isso é outro problema. É disso que eu estou falando. Mas eu falo da dedicação que algumas pessoas têm para com o seu Deus. Era isso que o Senhor estava falando para mim. E o Espírito Santo então hoje estava falando para mim sobre a dedicação do crente em Cristo. Que normalmente não existe.
que as pessoas se fundiram num grupo religioso ao invés de ser um corpo de Cristo. Eles são um grupo religioso, regidos por regras e normas estabelecidas pela associação religiosa onde eles frequentam. Ali tem um estatuto de comportamento, e esse estatuto de comportamento reza o que eles podem e não fazer, e eles procuram seguir isso dentro daquele estatuto, independente de ele estar ou não escrito na Bíblia. Porque isso é secundário na maioria das igrejas de hoje. Estou falando das contemporâneas de hoje. Alguns estatutos dessas igrejas dizem, por exemplo, que a mulher não pode entrar no salão religioso sem um véu na sua cabeça. É um estatuto, é um regulamento, e elas cumprem à risca. O estatuto diz que não se pode orar uns pelos outros, como nós fazemos com imposição de mãos, orando, como está escrito no livro de Tiago, no capítulo de número 5, que devemos orar com imposição de mãos. E a oração da fé pode curar o enfermo e perdoar os seus pecados. É Bíblia, né? Como eu disse, vou fazer comentários bíblicos. Mas a regra da igreja, desta igreja ou dessa instituição religiosa, se você preferir, diz que não pode. E quando eu vejo esse texto, quero dizer para você que conheço ele com muita profundidade, porque gosto muito dele. E você precisa aprender a gostar da Bíblia. Você precisa aprender a conhecer ela. Porque quando João escreveu no capítulo 8, verso 32, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, ele estava dizendo, quando você lê a Bíblia, você vai se converter. Quando você lê a Bíblia, você vai aprender que muita gente está tentando enganar você. Quando você começar a ler a Bíblia e entender os conceitos cristãos, você vai aprender que muita gente ensina conceitos religiosos e não os de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos preveniu. Ele disse, cuidado com a doutrina das velhinhas. Jesus preveniu. Ou dos anciões, se você preferir, dos velhinhos. Mas quando nós estamos pautando a nossa vida sobre os conceitos, sobre a verdade então começa a gerar coisas na nossa vida, mudanças, transformações. A Bíblia diz que nós andamos de vitória em vitória, de glória em glória, que nós vamos caminhando um dia de cada vez, como a Bíblia diz que deve ser, e talvez poderíamos observar Lucas 12, no verso de número 29 e 30. A Bíblia diz ali que nós deveríamos buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas todas nos seriam acrescentadas. Porém, nós não temos como norte da nossa vida buscar primeiro o reino de Deus. A maioria não tem isso como prioridade da sua vida. Eu escuto muita gente dizendo, olha pastor, eu sinto um chamado de Deus, mas eu no momento preciso estudar. Mas eu no momento eu preciso trabalhar. Mas eu no momento preciso acertar minha vida conjugal, meu marido não está bem comigo, então se eu for na igreja ele não gosta. Eu pergunto para vocês, se no momento Jesus voltar para você, você vai para o inferno? Porque isso não é brincadeira, irmão. A gente está falando de céu e inferno, de salvação. Nós não estamos falando apenas de um comportamento social. Nós não estamos falando de bom senso, não seria a palavra errada, de ética, não. Eu não estou falando que você não tenha que ter ética, você deve, mas a ética não deve impedir você de falar a verdade. A ética não deveria impedir você de pregar a verdade. A ética não deveria impedir você de obedecer a Deus. Eu já disse para você que Jesus não é, nunca foi, nunca será politicamente correto. Ele não fez isso. Pelo contrário, Jesus era um baita estragador de festa. E normalmente ele era contrário às coisas que a doutrina religiosa do momento ensinava. Você pode me repreender e dizer, pastor, mas Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu. Porém, a maioria das pessoas maquiava a lei com costumes aplicadas pela própria instituição religiosa daquele momento. E quando a gente observa esse texto, eu quero já trazer você para dentro dele,
do verso de número 15, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus nunca vai obrigar você a fazer o que ele quer, porque você tem o livre-arbítrio. Essa conversa que você não tem livre-arbítrio é mentira. Você pode seguir a Cristo, ou você pode seguir uma religião qualquer, ou uma igreja qualquer, um pastor qualquer, um pregador qualquer. E fazendo isso, você não está seguindo Jesus. Você não está inserido na palavra de Deus, onde está escrito: busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, não é? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Muita gente prefere sacrificar. Muita gente. Por quê, pastor? Porque não obedece a Deus. A Bíblia nos baliza, meu querido. A Bíblia baliza os teus relacionamentos, o teu comportamento, a palavra de Deus. Você não precisa de regra humana. Não precisa. A Bíblia nunca disse que usar bermuda é pecado, que usar bermuda é falta de respeito. Pelo contrário. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 45, 6, 4, eu não sei, está por ali, eu não me lembro. A Bíblia diz que Ezequiel foi exortado pelo próprio Deus, ao entrar no templo na Babilônia, para sacrificar, queimar os incensos, colocar o pão da preposição, de calção e sem camisa. Isso está na Bíblia. Porque a Babilônia, geograficamente, no Iraque, muito mais quente do que em Israel. E as vestes sacerdotais eram de veludo. Você já imaginou que o cara sofria no calor de 50 graus com uma vestidura de veludo? Então, quando ele entrou todo suado, naquela situação, Deus o exortou e disse: Ezequiel, a partir de agora você vai usar uma veste diferente. Você vai fazer um calção. E o livro de Ezequiel, na língua materna, na qual foi escrito, você observando, é exatamente isso que está escrito: calção de linho, que cobre até a metade das tuas coxas e até a metade dos teus lombos, é o rim, se você preferir. E vai colocar sobre a sua cabeça uma coifa. É mais ou menos como aquele, eu esqueço, acho que é kipara, o nome não me lembro, aquele chapeuzinho que o judeu usa na sua cabeça. Era um pouquinho diferente, mas é uma coisa daquela. Então Deus institui uma veste sacerdotal que é de calção e sem camisa. Mas as igrejas por aí dizem que se você andar de calção e sem camisa é pecado e você vai para o inferno. Veja que contradição absurda. Como as pessoas podem pregar contra a palavra de Deus? Ir contra o que o Senhor colocou como regra? Eu não estou falando que você deve vir à igreja de calção e sem camisa, mas se você vier, não é pecado. Porque Ezequiel ia e entrava no templo do Senhor, em função da característica climática do lugar. Então a gente tem que aprender o que é Bíblia e o que é religião, irmão. E você tem que saber discernir isso. Eu estou te dando apenas um exemplo simples, poderia te dar centenas de outros. Mas a gente continuando a discorrer dentro do texto, o verso 16 diz assim: mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Jesus, ele se recusa a dançar conforme a música religiosa do seu tempo. Ele se recusa. Ai, Jesus. Ele se recusa, irmão. Ele se recusa a dançar conforme a música da expectativa da sociedade, de que a comunidade religiosa forneça diversão, tocar flauta. Ou ele se recusa a dançar conforme a música do tradicionalismo religioso, que é estéril, quando ele afirma: cantamo-vos lamentações e vós não choraste.
O Senhor traz para nós, e quando você busca o texto com um pouco mais de profundidade, observando os costumes religiosos dos judeus naquele momento, você entende que existia o dia da lamentação. E os caras então cantavam cânticos de lamentação. Mas o povo não chorava. E quando era para cantar e dançar, o povo não dançava. Porque as pessoas não estavam ali para adorar a Cristo. As pessoas estavam ali para cumprir a lei. Para cumprir as ordenanças religiosas que lhes foram postas como verdadeiras. Porém, essas ordenanças religiosas rejeitavam Jesus como Cristo. Eles adoravam a Moisés e não a Jesus. Eles não perceberam que Moisés se tornou um bezerro de ouro deles. E nós hoje, na igreja contemporânea, igreja moderna, igreja de hoje em dia, fizemos exatamente a mesma coisa. Nós temos muitos dogmas que se tornaram nossos bezerros de ouro. E não temos mais a observância na prevalência do amor em Cristo Jesus. Nós vemos hoje em dia as igrejas com os seus ritos religiosos, com suas reuniões e festas fixas, não é assim que você vê na igreja? Festa do congresso do círculo de oração, festa do congresso do ciclo do cão cego, festa do ciclo de oração da trombeta santa. Todos os anos, na mesma data, crente pregando para crente, crente cantando para crente, crente se apresentando para crente. Agora vamos ouvir o coral das irmãs do ciclo de oração da lua, agora vamos ouvir o coral das irmãs do ciclo de oração de Júpiter, agora vamos ouvir 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vamos ter a reunião das irmãs do ciclo de oração, sai gente do Brasil inteiro, pega avião e vamos para lá, que vai estar a pregadora Ona, famosa, a Raquelzona, a Joanona, cheia de marra, famosa, ganhando 30 mil reais para pregar uma mensagem, porque senão não vai. E as pessoas se reúnem do Brasil inteiro naquela festa extraordinária, mas eu lhe pergunto, aonde estão os sinais? Aonde está o poder de Deus que deveria estar dentro da igreja? Por que os aleijados não andam mais? Os cegos não enxergam mais? Os doentes não são mais curados? Por que esses pregadorzões famosos, no final das suas mensagens, não falam: olha, Deus está aqui, porque eu ganhei 30 mil, levante, que eu vou orar, Deus vai batizar você com o Espírito Santo? Por que isso não acontece? Que Jesus não está no meio disso. A igreja virou um circo, virou um grande picadeiro, onde as pessoas se apresentam para quem pode pagar, e as pessoas pagam quem elas querem ouvir. Quando eu olho para Cristo, para a sua palavra, para a expressão adequada do seu evangelho, o Senhor dá um testemunho de João Batista extraordinário, quebrando todo e qualquer paradigma religioso, porque João Batista, meu querido irmão, ficava no Rio Jordão, apenas com a roupa de baixo, e se fosse hoje seria uma cueca, um calção, o que você quiser, que ele usava por debaixo da sua roupa, batizando as pessoas para arrependimento de pecados. E por favor, não venha me perguntar como era o batismo, se ele batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não era. Ele veio preceder a vinda do Messias, antes. Mas ele já executava o batismo por imersão no Rio Jordão. E ele dizia: eu vos batizo com água, mas em breve virá aquele que vos batizará com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus traz diversas histórias, uma de Elias, por exemplo.
um quebrador de paradigmas. A Bíblia diz, no capítulo 17, que Elias aparece do nada, diante do rei Acabe. Ninguém sabia quem ele era. Ele não havia participado da escola dos profetas, não tinha formação teológica nenhuma, não havia estudado as escrituras. A Bíblia o chama simplesmente de Elias, o tesbita. Ele não era Elias o apóstolo. Ele não era Elias o conferencista. Ele não era Elias o martelo de fogo para as nações. Ele não era o Elias o machado de fogo que partiu a cabeça do cão. Ele era Elias o tesbita. E se você buscar a origem da palavra, a etimologia, você vai descobrir que é alguém que trabalhava na terra. Poderia ser um agricultor ou um criador de gado. Não se tem definição adequada. Então, se fôssemos fazer tradução literal, seria Elias, o cara do sítio. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ele era conhecido pela sua característica física. Sujo, fedido, grosseiro, mal educado, porém sensível. Eu acho interessante quando falo sobre Elias, alguém de quem eu gosto demais. Quando eu falo dele, eu vejo ele nas situações e circunstâncias pelas quais passou. E vejo que não é fácil ser profeta, irmão. Não é fácil servir a Deus, andar em extremos. Porque se você acha que servir a Deus é ter uma vida sossegada, tranquila, onde todo mundo te ama, bate nas tuas costas e te chama de bom companheiro, você está enganado. Você está enganado. Elias foi odiado. Quando Elias olha nos olhos do rei Acabe e diz: assim diz o Senhor, cujos seus olhos estão diante de mim. Por 3 anos não choverá na terra de Israel e nem orvalho cairá à noite. As pessoas perderam as suas criações, suas lavouras, suas árvores frutíferas, os seus pés de azeitona, suas plantas de uva, suas vinhas. E tudo que eles tinham morreu. Eles odiavam o Elias. Eles caçavam Elias dia e noite. Porque havia um adágio em Israel, antigo, que dizia o seguinte: mata o profeta, cessa a profecia. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz que Elias foi escondido por Deus, até que a profecia se cumpriu. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles nunca se abalam. Deus vai esconder você. O dia da aflição, o dia da angústia. Rebadarabaçu, rebandarabadai. Rica, xolabadaraçou. Há uma unção de Deus sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Deixa, orabadaraçou, rebandarabadai. Não desista de Jesus. Ei, cacholabadaraçuri cantarabanai. Porque o Senhor, aquele que te guarda, é aquele que te protege. Ei, tarabadaraçubi candarabadai. Oh, rebadarabaçu, rebandarabadai show. Ei, casubi, caiaço, rebandarabadara show.
Rabadara, Suribica, Dabadara, Tu tem chorado, diz o Senhor. Porque Deus usou a tua vida e desde aquele dia a tua vida virou um inferno. Desde aquele dia você começou a ser perseguido. Porque aquela palavra profética ainda não se cumpriu, diz o Senhor. Mas Deus vai te esconder até o momento em que ela se cumpra. O Senhor disse para Elias, orientou ele: olha, Elias, vai lá para a beirada do rio. A Bíblia diz que ele ficou escondido ali pelos 3 anos, talvez menos, eu não sei. Em nenhum momento faltou o pão para o profeta. Em nenhum momento faltou a água para o profeta. Em nenhum momento faltou a sombra para que ele se escondesse do sol. Ou uma rocha aquecida pelo calor do dia para que o aquecesse à noite. E ali ele permaneceu por 3 anos sendo cuidado pelo anjo do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que no decorrer do dia, o Senhor enviava os corvos e ele trazia no seu bico pão e carne. Nem um dia sequer o profeta ficou sem comer. Nem um dia sequer o profeta passou fome. Quantas pessoas reclamam daquilo que recebem do Senhor? Essa semana eu recebi uma palavra profética de um pastor lá de São Paulo. Ele mandou para mim, ele disse: bispo, Deus falou comigo, me mandou orar por você de madrugada, eu estava intercedendo. E o Senhor mandou dizer para você que seu ministério ainda nem começou, vai começar a acontecer agora. Ele disse: eu vejo você, eu não sei o que você vai fazer. Indo buscar um vaso cheio de azeite, eu não sei, mas você vai longe. Aleluia. E vai trazer ele cheio. Eu fiquei dando risada e disse: Jesus, eu nem falei para ninguém ainda, já faz 1 semana isso. Que eu vou subir o Monte Horebe para cumprir um voto que fiz contigo. Porque o Senhor me chamou já faz mais de 3 anos. E falou comigo num sonho e me disse que eu deveria ir até a sua casa. Porque o Senhor queria me dar um presente. E por ocasião do Covid, de tudo que aconteceu, eu não pude ir. Eu tinha comprado as passagens, feito as reservas, mas não deu. Mas agora, o Senhor falou comigo de novo e disse: filho, vai, agora chegou o tempo. A gente já se agilizou. E vamos fazer um bate e volta daqui no Egito. Coisa de milico velho. Você não sabe, não se mete. Tiago falou: pastor, nós precisamos ficar no hotel para descansar. Eu disse: descansamos no avião, 24 horas de voo, dá para dormir bastante. Vamos descansar lá, nós temos que ir para cumprir o voto, passar a noite e a madrugada inteira orando no cume daquele monte. Para ver a glória de Deus descer sobre a nossa vida. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos obedecê-la. Deus vai guardar você, profeta. Deus vai guardar você do dia da aflição. A Bíblia diz que Jezabel procurou diligentemente com soldados Elias durante 3 anos, junto com o rei Acabe, porque eles queriam matá-lo. Aquela seca se aprofundou de uma maneira que o rio que mantinha Elias secou. Então o Senhor falou para ele: agora sai e vai até um lugar que eu vou te determinar. A Bíblia diz que Elias saiu caminhando, ele estava no norte de Israel, região mais seca. E ele chega numa vila, uma pequena vila, chamava-se Serepta. E quando ele vai chegando nos arrabaldes da vila, ele vê uma viúva. A Bíblia diz que aquela viúva havia apanhado 2 ou 3 gravetos, e quando vê ele o reconhece, porque ele era conhecido pelas suas vestes
Bíblia diz que ele usava vestes de camelo, com pelo de camelo. Essa é uma coisa horrorosa, fedida, um cinto que prendia a sua cintura. Eu, quando penso nisso, me lembro daqueles filmes antigos de época, né? Do Hércules, onde eles usavam aqueles negócios de pelo com cintão. Eu fico pensando no Elias barbudo, né? Porque nunca fez a barba. Cabeludo, porque não tinha o hábito de cortar o seu cabelo. A água já tinha acabado muito tempo, fazia muito tempo que ele não tomava banho. Eu creio que se Elias batesse na tua casa, você tocava ele. Se ele batesse na porta da igreja, hoje Elias já não teria mais condições de entrar na igreja, que muita gente congrega. Pelas suas características, pelo seu comportamento, pelo seu aspecto. Ele não caberia mais nas igrejas de hoje em dia, onde as pessoas são julgadas pela sua aparência, pela marca da sua roupa, pelo estilo do seu sapato, pela ética. Elias, observando aquela viúva, disse para ela: traz para mim um copo de água. Ela foi buscar. Quando ela estava indo, ele disse: ei, faz um bolo também para mim, porque eu estou com fome. Ela baixou a sua cabeça, eu creio que começou a chorar e disse: Senhor, me desculpe, mas eu tenho meu filho aqui. E nós temos apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu peguei aqui esses 3 gravetinhos, eu vou fazer um fogo. E vou fazer 2 bolinhos, um para o meu filho, um para mim, e depois a gente vai morrer. Irmão, quanta gente está nessa situação espiritual hoje em dia, morrendo de fome. A sua panela já acabou a farinha, já acabou o azeite, e não tem um profeta para ir lá. Não se encontram mais profetas na terra capazes de profetizar sobre o nada, para que ele venha gerar vida. Elias olha para ela com autoridade, eu creio que aponta aquela sua mão suja, e diz: mulher, assim diz o Senhor. Vai, faz o bolo, porque a farinha não vai faltar, e o azeite não vai acabar. E ela levantou a sua cabeça com fé, sem ter nada. Escute o que eu estou te falando. Sem ter nada, a não ser a palavra do homem de Deus. A não ser a palavra do homem de Deus. E obedientemente foi para dentro da sua cozinha. Fez o fogo e fez o bolo do profeta, dando ao homem de Deus tudo que ela tinha, porque ela creu na palavra de Deus. Nós, muitas vezes, julgamos as pessoas pela aparência. Julgamos as coisas pelas circunstâncias. E quando não há esperança, desistimos com muita facilidade. Eu dei risada esses dias, porque um profeta mandou uma visão. Ele disse: pastor, tive uma visão contigo. Eu disse: é mesmo, varão? Então conta. Mensagem de áudio no WhatsApp. Ele disse: estava orando na minha casa e Deus falou para mim que você é como João Batista. Eu disse: é? Ele falou: é. Ele falou: tem só uma diferença entre você e ele. Eu falei: qual? Ele disse: João Batista veio para profetizar a vinda de Jesus, e Deus levantou você para profetizar a volta do Bolsonaro. Você veio para fazer o povo manter a fé acesa até que ele volte. Eu disse: amém, irmão. Eu tomo posse e creio nessa palavra em nome de Jesus. Ser profeta não é fácil. E o profeta de Deus, ele não escolhe o que profetiza, ele fala o que Deus manda. E como é difícil
você conviver com as pessoas, quando aquela palavra profética começa a demorar para acontecer. À medida em que a dificuldade vai aumentando, as pessoas vão perdendo a sua fé, se tornando incrédulas, deixando de acreditar, se adaptando ao sistema, às coisas. Era como se não fosse chover nunca mais. Mas a Bíblia diz que Elias, orientado por Deus, volta, encontra com o rei, faz tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu não vou estender porque eu só estou numa perna aqui da mensagem, preciso ir para outra. É difícil, né, falar de Deus sem demorar, eu não consigo, desculpa. E depois ele vai orar. E quando ele ora, a Bíblia diz, junto com o seu moço, de cima da montanha, olhando para o mar, ele observa uma pequena nuvem. Tem até uma música, né? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Hã? Eu não posso cantar inteiro, porque senão o YouTube derruba a live, né? Mas tá bom, só um pedaço. Vocês já entenderam, né? Não posso, tem direito autoral, se eu cantar eles derrubam a live. Então, só, por isso que eu canto só um pedacinho. E a Bíblia diz que depois de 3 anos e 6 meses, está escrito no livro de Tiago, choveu. E toda a relva verde voltou. Deus tem um propósito, irmão, nas coisas. E o tempo de Deus vai se cumprir. O verso 18 diz assim: porque veio João, preste atenção no que a Bíblia diz, não comendo, nem bebendo, e dizem, veja que o verbo está no presente do indicativo. Jesus está falando de hoje. Ele disse, veio João, que não come e não bebe, e vocês dizem, tem demônios. Escute o que Jesus está falando. E ele continua dizendo, veio o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Você sabia que João Batista, desde que nasceu, nunca bebeu vinho? Que a Bíblia diz que quando o seu pai teve um encontro com o anjo disse, nunca ele beberá vinho, nem navalha passará pela sua cabeça, porque será ele cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e o seu nome será João. Então, quando Jesus fala que João nunca bebeu, ele está falando de água ou de vinho? De vinho. E muita gente fica surpreso quando eu falo isso. Alguns se escandalizam, porque as pessoas têm uma visão distorcida e errada de Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo de número 60, vou embasar o que eu vou falar, que no mundo vindouro, no céu, nós nos sentaremos a partir dos 60. Eu não lembro se é 1, 2, 3, mas ele está ali. Quando ele profetiza sobre a vinda do Messias e o arrebatamento. Nos sentaremos à mesa com o Senhor, ele diz de maneira muito clara, e comeremos comidas gordurosas. Como é que fala o cara que não come carne? Vegano está ferrado no céu, irmão. Céu não tem vegano, não. Algumas traduções
dizem comida com tutano, outras comidas gordurosas, bebidas doces e vinhos velhos. Então no céu, nós vamos comer o ossobuco, que você conhece, né? Que é o músculo com aquele ossinho que tem no meio, que tem tutano, que a gente gosta muito, né? Principalmente quando a gente faz sopa, ele é uma delícia. Minha casa faz caldo, mas não vamos falar de comida, porque eu já estou com fome, daí vai acelerar o processo. Bebidas doces, que seriam os sucos de uva e de outras frutas. E vinhos velhos, isso é Bíblia. Isso não é religião. Um bando de mentiroso que anda por aí dizendo que beber é pecado. Como eu costumo dizer sempre, eu não bebo e não estou me justificando a mim mesmo, apenas falando a verdade. Aí aparece aquele imbecil e fala assim, mas os bêbados, eu não estou falando de bêbado, estou falando de beber. Ficar bêbado é pecado. Não pode ficar bêbado. Mas Jesus era chamado de o quê? Beberrão. Por quê, irmão? Ele tomava muito chá? Que ele tomava muita Coca-Cola zero, igual o pastor? Ou porque ele gostava de tomar vinho? Que aliás ele fazia um de excelente qualidade, ele era bom nisso. Mas a religião, para querer explicar o que não tem explicação, diz assim, mas lá em Israel existia 3 tipos de vinho. Mentira isso, irmão. Isso é balela. Porque tinha o vinho, o mosto. Mentira. Não existe vinho sem álcool, irmão. Olha, com a tecnologia, nós estamos em 2023, vai em qualquer lugar do mundo e fala, eu quero vinho sem álcool. O cara fala, só suco de uva. Porque se você fermentar a uva para fazer vinho, quando a quebra da molécula, isso é química, quando quebrar a molécula para gerar o vinho, produz álcool. Não existe vinho sem álcool. Não, por isso eu não tomo vinho, só suco de uva. Porque o Senhor vedou para mim eu beber o álcool. Eu não bebo nada que tem álcool. E nem como. Nem bombom. Aliás, você que manda aqueles bombons maravilhosos para mim, de cereja, com aquele troço dentro que tem álcool, não mande, pelo amor de Jesus. Recebi esses dias aí. Um licor dentro. E eu não posso comer, porque eu não tenho álcool, eu não posso. Aí você me judia, né? Então, por favor. Jesus disse, veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, eis aí o homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O verso 20 diz assim, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será batido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, ou seja, ela não teria sido destruída. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Fiz uma anotação aqui, porque senão eu não ia lembrar do que eu tinha que te falar. Que esse negócio aqui é complicado. Jesus condena os cruéis e os indiferentes, insistindo que uma maior oportunidade para a crença chama uma maior condenação por rejeitá-la. Jesus muitas vezes
levanta seus profetas, vai na casa das pessoas, levanta o aleijado, cura o cego. E o povo não se converte dentro das igrejas. Jesus cura as pessoas, irmão, se você tiver. Hoje eu orei pela irmã Josefa. A Josefa já está com quase 90 já, meu bebezinho. Eu falei para ela que se ela não morasse no Rio de Janeiro, eu ia lá para tomar café, ela ia fazer um bolo para mim. Ela estava doente, já fazia 2 dias, com muita dor na coluna, por causa de alguns lipomas. Você sabe que é uma bola de gordura que estava perto do rim, estava trancando a sua circulação. Ela não sabia, eu também não. E ela ligou ontem, eu orei, ela melhorou, mas não ficou bom. Hoje ela ligou de volta. E aí eu usei a sua filha que estava lá, oramos e Jesus curou ela 100%. Tirou totalmente a dor, desapareceram as bolas. E ela começou a chorar de alegria e disse: pastor, saiu toda a dor, glória a Deus, glória a Deus. Eu disse: você sabe o que isso significa? Ela disse: o quê? Que você me deve um bolo, no mínimo. E você sabe que eu gosto de bolo de fubá. E se você for boa, eu gosto daquele que tem os pedaços de goiaba, que a Carlota faz como ninguém, né? Aliás, né, Carlota, Joaquina? Brincadeira, hein? Faz tempo que eu não como um bolinho desse, né? É só para te lembrar, né? A controle só, né? Eu disse: que pena, irmã Josefa, que você mora tão longe. Senão eu iria ir para comer o bolo e tomar um café preto. Sem açúcar, claro, porque o bolo doce come e toma um café preto sem açúcar. Hã? E tem quanta gente que recebe esse tipo de milagre, irmão, e não se converte. E a sua vida não é mudada. E tem muita gente que nunca recebeu um milagre, nunca ganhou nada de Deus e é crente, irmão. Crente, fidelíssimo. Ama a Deus acima de todas as coisas. E tem gente que recebe milagre todo dia. Recebeu grandes milagres e ainda fica: ai, Jesus, eu não sei, porque eu estou com vontade de desviar, porque eu estou com vontade de ir embora. E Jesus disse que quanto maior foi a graça que veio à sua vida para que você se converta, se você negar a Cristo em função disso, maior será o peso da condenação. Quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Moisés, quando ele entrava no tabernáculo, que era uma tenda. Naquele tempo ainda não havia se construído o templo. Essa tenda, ela tinha 14 passos de comprimento, por 14 passos de largura. E ela era dividida no meio por um véu. Na primeira parte do tabernáculo, à sua direita, estava o altar do sacrifício, onde se queimavam as vítimas. À esquerda, o altar do incenso. À frente, a mesa para os pães da preposição. E isso se trocava todos os dias. E ali, os sacerdotes levitas entravam e sacrificavam. Mas do véu para frente, lá dentro, estava a Arca da Aliança. E lá só o sumo sacerdote entrava. Mais ninguém. E a Bíblia diz que quando Moisés entrava para orar a Deus, e ele entrava e se ajoelhava diante da arca, a Bíblia diz que ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e sobre ela tinham 2 querubins, que são as suas asas compridas para cima e as suas asas compridas para baixo. As partes de baixo da asa tocavam o solo e as partes de cima, simbolicamente, o céu. E a arca era uma ligação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que Moisés se ajoelhava diante daquela arca e ali ele orava. E quando ele terminava a sua oração, 7 passos, ele então se levantava e andava de costas, até que ele batia as suas costas no véu, naquela cortina. Então ele abria assim com as suas mãos e passava para o lado de lá
e fechava aquele véu. Então ele se virava e saía. Sabe por que Moisés fazia isso? Jamais Moisés deu as costas para Deus. Porque aquela arca simbolizava a presença de Deus. E Moisés jamais, ao sair, virou as costas para o Senhor. Mas hoje isso é muito comum. Basta uma palavra errada em cima do púlpito do pastor mais desavisado, ou um pastor com a mão um pouco mais pesada, que alguém vira as costas para o Senhor e diz: eu vou embora porque eu não aceito esse negócio. Eu vou embora porque Jesus não é assim. Porque o meu Jesus não fala assim comigo. Porque Deus não faz essas coisas. Porque Deus não exorta ninguém. As pessoas viram as costas para Deus com muita facilidade. Mas quem ama a Deus jamais virará as suas costas para Ele. Quem o respeita, quem o ama, quem o teme, permanece diante de Deus, com seus joelhos dobrados e sua cabeça inclinada, um sinal de subserviência e respeito. Jesus traz para nós uma palavra também de exortação, dizendo que nós precisamos perseverar, nós precisamos permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Que não existe desculpa que vá aplacar a ira no dia do juízo sobre aqueles que viraram as costas e foram embora. Por isso permaneça na presença de Deus, faça como Salomão, ele disse: de tudo que eu aprendi debaixo do céu e sobre a terra, teme a Deus. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhinhos. Louvado seja Deus que vive, hoje e sempre. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. E a tua santidade inunda a nossa alma e transforma a nossa vida. Senhor, nos perdoa porque nós temos pecado, temos sido falhos. Muitas vezes, Senhor, temos saído da tua presença em função da nossa ignorância. Mas eu creio que todos estamos aprendendo a nos manter na tua presença. Todos estamos compreendendo que não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos e perseverarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Você que está em casa também, se quiser enviar a sua oferta, o seu dízimo, segurei na sua mão. Não esqueçam, de segunda-feira vamos estar em São José dos Pinhais. Terça-feira, perdão, São José dos Pinhais. Um grande culto, vai ser uma bênção, não perca, né? Vai ser uma glória só. Ali na Avenida Rui Barbosa, número 10.101, a partir das 19, o culto começa às 20 horas. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos que eu vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre cada um de nós. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe ricamente. Que o Senhor abençoe todos aqueles, Senhor, que têm lançado a sua semente nessa terra. Em nome de Jesus, amém e amém.
Fique em pé, por favor. Você pode sair do seu lugar agora e vir trazer a sua oferta aqui, por favor. Quem trouxe a sua oferta pode sair do seu lugar e vir trazer ela aqui. Amém? Todo mundo abençoado? Jesus é bom. Feche os seus olhinhos então que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos que está conosco hoje no nosso culto e aqueles que vão ainda vê-lo depois. Meu Deus, eu peço que a tua bênção venha sobre a nossa congregação. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que essa semana que se inicia hoje seja uma bênção na vida de cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegendo-os e livrando-os, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de todo o mal. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que fazemos, temos. Que a tua bênção, Senhor, venha sobre o nosso país chamado Brasil, sobre o nosso povo, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Cobre ele com o teu sangue, Senhor. Livra-o de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção, que o teu amor, que a tua graça estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tem um aviso só um pouquinho. Avisar vocês, eu recebi um recado aqui urgente. Avisar vocês que a gente trocou o dia da oração noturna, que não é mais na segunda, é na quarta-feira, tá? Então você que está aí, não esquece que nós não oraremos na segunda noite, sim na quarta-feira à noite. Tá bom? Eu resolvi mudar e muita gente gostou, porque tem bastante dificuldade na segunda, então a gente vai fazer quarta-feira à noite, às 8 horas, às 20 horas da noite, vai ser oração pela internet que o pastor faz em casa. Ok? Terça-feira culto em São José dos Pinhais, quarta-feira, então à noite a gente vai ter a oração na internet, tá? E todos vão poder participar aí, eu tenho certeza. Essa semana recebi muitos testemunhos da oração de quarta-feira passada. Muita gente foi curada, liberta, né? Graças a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade que está nos dando de fazer aquilo que temos feito, né? Jesus é bom. Amém? Vamos em paz, Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até a próxima. Tchau, Deus abençoe.